Estamos aqui em mais uma aula no curso Legale. Meu nome é Rodrigo Júlio Capobianco e nós vamos tratar de um tema extremamente relevante que é prescrição e decadência. Vamos falar desse tema, prescrição e decadência. Então vejam só. Como nós sabemos, só o Estado é detentor do ius puniente, o direito de punir, não é? É do Estado. A ação, ela pode ser pública ou privada. É possível a vítima entrar com a ação privada nos casos, né? E a ação também pode ser pública, o Ministério Público pode promover. Mas na hora de sentenciar, na hora de dar uma punição, o único que pode punir é o Estado, representado pelo juiz. Então, nós dizemos que o Estado é o único detentor do ius puniente, não é? Acontece que, às vezes, independente se há crime ou não há crime, não é? O Estado perde o direito de punir. É importante pensar nisso. Quando se fala em extinção da punibilidade, nós não analisamos nem o crime, nem o criminoso. Nós não analisamos se é crime, se o réu é culpado, se ele é inocente. Nós analisamos se o Estado tem capacidade para punir ou não. Ok? E, às vezes, o Estado perdeu a capacidade de punir. Então, toda vez que o Estado perde a capacidade de punir, é caso de extinção da punibilidade, não é? E, às vezes, o Estado perde a capacidade de punir por conta de uma prescrição ou de uma decadência. Então, é um tema extremamente relevante. Você não entra no mérito, você não fala do mérito na prescrição e decadência. Simplesmente a sentença será de extinção da punibilidade, né? Independente de entrar no mérito ou não. O artigo 107 do Código Penal, ele trata das causas de extinção da punibilidade. Mas o rol do artigo 107 não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Desta maneira, nós encontramos em outros artigos, em outras legislações e até mesmo na jurisprudência outras causas que possam vir a extinguir a punibilidade do agente, não é? Agora, do rol do artigo 107, nós destacamos, sem dúvida nenhuma, a questão da prescrição e decadência, que está no inciso 4º do artigo 107. Sempre que nós formos pleitear a extinção da punibilidade pela prescrição ou decadência, vamos invocar o artigo 107, inciso 4º, porque é exatamente esse inciso desse artigo que prevê a prescrição e decadência como causa de extinção da punibilidade, né? Falando especificamente da prescrição. Vejam só, a prescrição é uma perda de prazo, assim como a decadência também é uma perda de prazo. Mas nós vamos ver que em direito penal é bem simples essa noção, porque na prescrição quem perde o prazo é o Estado, e na decadência quem perde o prazo é a vítima. Guardem isso já. Na prescrição quem perde o prazo é o Estado, na decadência quem perde o prazo é a vítima. Mas, falando da prescrição, a prescrição é sim uma perda de prazo por parte do Estado. Acompanhem o conceito que nós vamos dar aqui sobre prescrição. Então, prescrição é uma extinção da punibilidade consistente na perda do prazo por parte do Estado para punir o agente. E aí, para deixar bem claro, nós dizemos impor uma sentença condenatória. Isso que é punir, impor uma sentença condenatória. Então, o Estado demorou demais para dar uma sentença condenatória. Então, demorou para punir. Ou executar a punição. O que é executar a punição? Fazer valer a sentença condenatória, não é? Realmente fazer o sujeito cumprir a pena. E o Estado tem um prazo para isso. Então, perceba, o Estado ele tem um prazo para punir. Não se preocupem, num primeiro momento, qual é o prazo. Existe uma tabela, nós vamos fazer algumas contas aqui, mas não se preocupem qual é o prazo. Mas saibam que o Estado tem um prazo para punir. Tudo bem?
Só que se o Estado demorar demais para punir, demorar demais, além da conta para dar a punição, dar a sentença, ocorrerá a prescrição. Por outro lado, após a punição, o Estado tem um prazo para executar a punição. E se o Estado demorar demais para executar a punição, também ocorrerá a prescrição. Como são dois os prazos que o Estado pode perder, surge a ideia de duas espécies de prescrição. Então, como são dois os direitos pertencentes ao Estado, nesse caso são duas as espécies de prescrição. Uma que nós chamamos de PPP, que é a prescrição da pretensão punitiva. O Estado tinha um interesse, uma vontade. Qual era a vontade do Estado? Punir o agente, mas demorou demais para punir. Então, ocorreu a PPP, prescrição da pretensão punitiva. E a PPE, que é a prescrição da pretensão executória. O Estado tinha uma intenção, um interesse, uma vontade. Qual era a vontade do Estado? Executar a punição, mas ele demorou demais para executar, então ocorreu a PPE, prescrição da pretensão executória. Ok? De uma outra forma gráfica, nós podemos mostrar o seguinte. O Estado tem um prazo aqui para punir, para dar a punição, e se ele demorar demais, ocorrerá a PPP. O Estado tem um prazo para executar a punição, se ele demorar demais para executar, ocorre a PPE. Em termos de estudo, né, senhores, em termos assim apenas de guardar essa ideia, nós podemos chamar PPP de prescrição da pretensão punitiva ou perda do prazo para punir. E nós podemos chamar a PPE de prescrição da pretensão executória ou de perda do prazo para executar. Seria uma maneira de memorizar a ideia de prescrição e também a ideia de decadência. Perda do prazo para punir e perda do prazo para executar. Compreendido até aqui? Então, o que é a prescrição? É uma situação simples de ser verificada, não é? O grande problema da prescrição é que são muitos os detalhes, né? A prescrição está prevista no Código Penal, no artigo 107, inciso 4º, conforme eu disse, mas ela tem artigos definindo muitas coisas, desde o artigo 109 até o 119, fala bastante de prescrição, com muitos detalhes, quando que começa a PPP, quando interrompe, quando suspende, quando começa a PPE, etc., né? Quando aumenta o prazo da PPP, quando aumenta o prazo da PPE, diminui. São várias regras, mas que você, ao desenvolver uma tese em favor do seu cliente de prescrição, você deve ficar atento a todos esses artigos. 109 em diante, até o 119, não descansem enquanto você não entender tudo do 109 ao 119. Ficar atento, tem súmulas falando do assunto também, então prescrição é um tema muito, muito relevante. Num primeiro momento eu pergunto, é mais importante a PPP ou a PPE? Você pode entender assim, mas os dois extinguem a punibilidade, não é, professor? Sim, os dois extinguem a punibilidade. Mas a PPP acaba tendo um reflexo maior, não é? Mais importante a PPP do que a PPE. Por quê? Mais importante por quê? Porque a PPP, ela afasta todos os efeitos de uma eventual sentença condenatória. E a PPE afasta apenas o efeito principal de uma eventual sentença condenatória. Vamos entender como é que é isso? Então vejam só. Imagine que o seu cliente ele tenha sido processado, tenha sido condenado e esteja aqui cumprindo pena. Tudo bem? Ele está cumprindo pena. Só que aí, por algum motivo, você é contratado para analisar, ver se ele merece algum benefício na execução ou qualquer coisa que o valha. E aí você, olhando o processo, percebe que aqui ocorreu uma PPP, mas que ninguém viu. Ninguém viu. Ele foi processado, condenado, está cumprindo pena, mas você faz a conta e percebe que ocorreu uma PPP. E que ninguém viu. Ninguém sabe que tinha uma PPP, mas você viu.
Então, o que você pode fazer? Primeiro, você pode pleitear ao próprio juiz da execução que ele declare extinta a punibilidade pela PPP, ou até você pode entrar com habeas corpus, porque o artigo 648, inciso 7º, fala que causa de extinção da punibilidade é realmente uma coação ilegal, então cabe habeas corpus, alegando a PPP. Enfim, se a PPP for concedida, o que vai acontecer com o seu cliente? Bom, primeiro, ele que estava preso cumprindo pena vai ser solto. Segundo, ele volta a ser primário, porque apaga-se a sentença condenatória. Olha só, PPP, o Estado demorou para dar a sentença. Como o Estado demorou para dar a sentença, quando veio a sentença, ela já era tardia. A sentença, quando chegou, ela já era tardia, e por isso ela não vale. Decretada a PPP, afasta-se todos os efeitos da sentença. Então, se ele estava preso, vai ser solto. Se ele passou a ser reincidente, ele volta a ser primário. Se ele teve confisco de bens, ele tem os bens de volta. Se ele perdeu o poder familiar, ele conquista o poder familiar de novo. Todos os efeitos são afastados quando ocorre a PPP. Já na PPE não é bem assim, porque a PPE afasta apenas o efeito principal da sentença condenatória. Mesmo exemplo, imagine que o seu cliente foi processado, condenado e está cumprindo pena. Aí você, contratado, vai ver se tem alguma coisa em favor do seu cliente. E aí você percebe que a PPP não existiu, porque o prazo foi respeitado. Entretanto, a PPE ocorreu. Ocorreu a PPE. Quando o réu começou a cumprir pena, já era tarde. O Estado tinha demorado demais para executar, então ocorreu a PPE. Mesma coisa, você pode peticionar ao juiz da execução pedindo que ele declare extinta a punibilidade, você pode entrar com habeas corpus pedindo para o tribunal declarar extinta a punibilidade, e se for conquistada a prescrição, se for declarada extinta a punibilidade, o que vai acontecer? O réu vai ser solto. Se ele está cumprindo pena, ele vai ser solto. Entretanto, continua condenado. Continua condenado. Tudo bem? Porque só afasta o efeito principal, que é a punição. Se ele está cumprindo pena, ele não vai cumprir mais. Mas ele continua no rol dos culpados. Se ele teve confisco de bens, continua confiscado. Se ele perdeu a primariedade, ele perdeu mesmo. Se ele perdeu o poder familiar, ele perdeu mesmo. Todos os efeitos de uma sentença condenatória. Compreenderam? Então, entre PPP e PPE, é claro que a PPP, por ter ali um efeito muito maior na vida do sujeito, voltando ao status quo ante, acaba sendo mais relevante que a PPE. Mas, a bem da verdade, não adianta chorar, né? Se for PPP, alega PPP. Se for PPE, alega PPE mesmo, né? Tem que ver o que é. Qual é o prazo que foi perdido? Foi o prazo para punir? É uma coisa. Foi o prazo para executar? É outra coisa que você tem que analisar com calma. Tudo bem até aqui? Bom, uma dúvida que assola muita gente é o prazo da prescrição. Eu não consigo entender o prazo da prescrição. Então, existe uma tabela no artigo 109 do Código Penal. 109. E essa tabela, ela é utilizada com base na pena que o sujeito recebeu. Na pena que o sujeito recebeu. Então, nós fizemos aqui uma tabela prática de você verificar o prazo prescricional. Tabela de prescrição. O primeiro ponto que você deve colocar é a pena. O que você coloca aqui na pena? Você coloca a pena em concreto. A pena aplicada. Cuidado, hein? Vou explicar outros assuntos daqui a pouco. Mas você coloca na tabela a pena que o sujeito recebeu, a pena que ele foi condenado por um único crime. Fiquem atentos a um detalhe, é fundamental. Se tiver concurso de crimes, se tiver mais de um crime, para efeito de prescrição, tem que separar. É o artigo 119 do Código Penal. A extinção da punibilidade corre individualmente para cada crime.
Então, se tiver concurso de crimes, você tem obrigatoriamente que separar. Você faz o cálculo da prescrição para um crime, depois você faz o cálculo da prescrição para outro crime. 119. Aliás, diga-se de passagem, se o concurso for material, é fácil, né? Você vê quanto que foi a pena por um, quanto foi a pena por outro, faz o cálculo. Agora, se tratar de crime continuado ou de concurso formal perfeito, aí você tem a pena de um crime exasperada, aumentada, né? Aí, senhores, cuidado, hein? Se tiver o concurso de crimes aplicado pelo crime continuado ou concurso formal, vocês devem utilizar a súmula 497 do STF. Súmula 497 do STF. A súmula 497 do STF diz que, para efeito de prescrição, você afasta o acréscimo da continuidade. Acréscimo. Então, cuidado com a súmula 497 também. Então, voltando aqui. Para usar a tabela de prescrição, nós vamos colocar a pena. Que pena? A pena em concreto. A pena que o sujeito recebeu. Mas, cuidado, não é a pena total, é a pena por cada crime. Se tiver concurso de crimes, é a pena por cada crime. Tudo bem? Por cada crime. E se for crime continuado ou concurso formal, é apenas sem o acréscimo. Súmula 497. Coloca a pena aqui. Então, vamos imaginar num caso concreto, apenas para efeito de exemplo, que o sujeito foi condenado por um crime de roubo. E ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses. Por um roubo majorado, por um roubo circunstanciado. Tudo bem? Essa é a pena em concreto. Primeira coisa que eu pergunto, essa pena é por um crime só? Sim, é por um crime só. Então, tudo bem, vamos colocar na tabela. Então, vamos lá e colocamos aqui quantos? 5 anos e 4 meses. Aí, nós vamos consultar a tabela do artigo 109. 109 do Código Penal. Para ver qual inciso que nós vamos utilizar. Porque se a pena for superior a 12 anos, ela prescreve em 20 anos. Se ela for superior a 8 e for até 12, ela prescreve em 16. Se ela for superior a 4 e não excede a 8, ela prescreve em 12. Se ela for superior a 2 e não excede a 4, ela prescreve em 8. Se ela for de 1 ano e não excede a 2, prescreve em 4. Se for abaixo de 1 ano, prescreve em 3. Tudo bem? É o que temos aí. Então, nesse caso, a pena de 5 anos e 4 meses, qual é o inciso que nós vamos utilizar? O inciso 3º, que diz que se a pena for superior a 4 e não excede a 8, prescreve em quanto tempo? 12 anos. Então, nós vamos usar o inciso 3º e, previamente, vamos pensar na ideia de 12 anos. Por que previamente? Porque, na sequência, nós temos que usar o artigo 115. Muita atenção ao artigo 115. O que diz o artigo 115? É uma causa de diminuição da prescrição. A prescrição, ela será reduzida pela metade se o réu for menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70 anos na data da sentença.
Aí você vai ver se tem aplicabilidade ou não, vai ver o caso concreto, realmente se ele era menor de 21 anos, se ele era maior de 70. Se sim, vamos imaginar, você colocou aqui sim, então a prescrição cai pela metade. Aí nós descobrimos o prazo de prescrição, 6 anos. Se não, o prazo de prescrição será em 12 anos. Correto? Essa é a utilização da tabela. É até certo ponto simples de ser utilizado, desde que você tenha atenção a esses detalhes, né? Bom, legal. Aí você descobriu o prazo prescricional. Você descobriu o prazo prescricional. Correto? Mas, professor, eu baseei a minha prescrição na pena em concreto. Perfeito? Baseei na pena em concreto. Mas e se eu não tiver pena em concreto? E se, por exemplo, eu estou na fase de inquérito ainda, mas eu quero saber o prazo de prescrição? Como é que eu faço? Se eu não tenho a pena em concreto, o que eu uso na tabela? O máximo da pena em abstrato. Máximo da pena em abstrato. Tudo bem? Seguindo o nosso exemplo aqui, o réu foi condenado por um roubo majorado, certo? 5 anos e 4 meses. Qual seria a pena em abstrato para um roubo majorado? Então, olhem o artigo 157. 157, que é o artigo do roubo. Artigo 157. Muito bem. Lá no artigo 157, nós percebemos que a pena do roubo simples, é de 4 a 10 anos. Mas quando o roubo é majorado, parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Então, olha a pergunta que eu vou fazer. Fiquem atentos você aí. O roubo tem pena de 4 a 10. Roubo majorado tem um acréscimo de 1/3 até a metade. Qual é a pena máxima do roubo majorado? Majorado. 10 anos, aumentado de quanto? Metade. Então, a pena máxima, tem que pensar na pena máxima. Se eu não tenho a pena em concreto, tem que pensar na pena máxima. Qual é a pena máxima? 15 anos. Então, para descobrir o prazo da prescrição, quando eu não tenho aqui em cima, o que eu vou colocar aqui embaixo? Eu vou colocar o máximo da pena em abstrato, 15 anos. Correto? Aí eu vou para a tabela. Tabela do artigo 109. Qual é o inciso que eu vou utilizar aqui na tabela do artigo 109 com 15 anos? Vou utilizar o inciso 1º, que diz que se a pena for superior a 12, prescreve em 20. Esse seria o prazo provisório. Aí eu vou olhar se aplica o 115 ou não. Se aplicar o 115, cai para 10. Se não aplicar o 115, continua em 20. Então, dependendo aqui do sim ou do não, nós teremos aqui a possibilidade de ficar em 10 ou chegar em 20. Esse seria o prazo. Compreendido até aqui? Agora vamos ver a aplicabilidade prática disso. Vamos ver aqui em cima. Então vamos imaginar que nós estamos no inquérito, uma continha assim por alto, apenas para a gente, né, visualizar algumas coisas. Vamos imaginar que o crime tenha ocorrido no ano de 2012. E que nós não tenhamos ainda a pena em concreto. Ocorreu em 2012. É um roubo majorado. Então, nós fazemos essa conta e vemos a prescrição. Vamos imaginar que o réu, na época do crime, ele tenha 68 anos.
Eu pergunto, ele é menor de 21 na época dos fatos? Maior de 70? Também não. Então, num primeiro momento, não se aplica o artigo 115. Então, eu vou aqui, vejo que é em 20 anos, não se aplica, a prescrição se dá em 20 anos. Correto? No exemplo. 20 anos, senhores. Eu tenho 20 anos aqui, ó, 20 anos. 20 anos para quê? 20 anos para punir, porque o prazo da prescrição é de 20 anos para punir. Então, se o crime ocorreu em 2012, eu tenho até 2032 para punir. Tem 20 anos para punir. Tudo bem? Compreendido? Agora vamos imaginar que não passou muito tempo e em 2014 o juiz recebeu a denúncia. Se vocês olharem o artigo 111 do Código Penal, vocês perceberão que o início da PPP se dá na consumação, isso em regra. Isso no 111, fala o início da PPP. Tudo bem? Então vamos imaginar que consumou em 2012, começou a contagem aí. Isso em regra porque tem exceções. Agora, se você olhar o artigo 117, por isso que eu falei, tem que olhar todos os artigos da prescrição. Se você olhar o 117, você vai ver, logo de cara, que a primeira causa que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia ou queixa. Tudo bem? Então, olha só, nós tínhamos daqui para frente 20 anos para punir. Só que passou 2 anos e o juiz recebeu a denúncia. O que acontece com o prazo? Interrompe. E quando o prazo é interrompido, ele volta a estaca zero. Renova o prazo por inteiro. Isso é a interrupção. A suspensão, não. Na suspensão, ele fica parado. Quando voltar, volta de onde parou. Na interrupção, ele para e começa do zero. Significa o seguinte, de 2014 para frente, quanto tempo que o Estado tem para punir? 20 anos. Novos 20 anos. Tudo bem? 20 anos aqui. Então, senhores, com base na pena em abstrato, vai ser muito difícil dar uma prescrição aqui, né? Precisa enrolar muito para dar uma prescrição. Correto? Tudo bem? Aí vamos imaginar, que a sentença condenatória tinha 20 anos, tinha até 2034 para sair. Mas não demorou tanto, demorou, sei lá, ele foi condenado em 2000 e... porque teve precatórias, né? e audiências que foram redesignadas, foi uma confusão danada o processo, e ele demorou 5 anos. Em 2019 saiu a sentença, 2019. Pergunto, prescreveu? Prescreveu ou não? Não. Porque tinha até 2034, correto? Então não prescreveu. Só que quando sai a sentença condenatória, um fenômeno ocorre. Qual é o fenômeno? Aquela pena que era em abstrato passa a ser em concreto. Correto? E aí o que nós temos que fazer? Um novo cálculo. Porque o cálculo que nós fizemos é com base na pena em abstrato. Então, nós precisamos fazer um cálculo com base na pena em concreto. Tudo bem? Compreendido? Tudo certo até aqui? Novo cálculo. Para que serve esse novo cálculo? Bom, então, 2 motivos. Ele serve para a PPE, que eu preciso saber, a PPE é sempre baseada na pena em concreto, correto? Então, ele serve para a PPE. E o novo cálculo também serve de forma retroativa, porque o próprio artigo 110 do Código Penal prevê a possibilidade de fazer o cálculo retroativo
da denúncia para frente. Então, o 110, ele fala que pode retroagir da denúncia para frente. Então, o novo cálculo, repetindo, serve para a PPE e serve para a prescrição retroativa. Compreendido? A prescrição retroativa também é sempre baseada na pena em concreto. Legal. Vamos imaginar, num primeiro momento, que a pena foi essa, 5 anos e 4 meses, para facilitar a nossa conta. Era roubo, 5 anos e 4 meses. Certo? Aí nós jogamos na tabela e descobrimos que era em 12 anos. Mas ele, sim, ele era agora maior de 70 anos, não era? Porque se na data dos fatos ele tinha 68, em 2019 ele tinha mais de 70 anos. Portanto, a prescrição se dará em quanto tempo? 6 anos. É o novo cálculo. 5 anos e 4 meses, 12 anos, sim, 6 anos. Certo? Entendido até aqui? Esses 6 anos servem para quê mesmo? PPE. Então, aqui de 2019, nós temos 6 anos para executar a punição. Então, ele teria para executar a punição até 2015. Isso numa conta alta, né, senhores? Assim, não estamos contando mês, nem dia, né? Só ano, assim, 2025, né? 2025. Tem até 2025 para executar. Mas também tem que fazer o cálculo retroativo. Tudo bem? Então, retroagir a partir de onde? Artigo 110, da denúncia. Então, daqui para frente, não pode passar mais de 6 anos. No caso, passou 5 anos, né? Então, não prescreveu. Mas se nesse período aqui passasse mais de 6 anos, ocorreria a prescrição retroativa. Porque é com base na pena em concreto. Tudo bem? Entenderam? Até aqui? Agora vamos fazer outro cálculo aqui. Imagina que o réu, ele realmente foi processado por roubo majorado, tal, do jeito que eu falei aqui. E esse cálculo todo está certinho, 20 anos. Só que na hora de ser condenado por roubo majorado, né? Quer dizer, ele foi processado por roubo majorado. Só que na hora da condenação, o que aconteceu? Afastaram a majorante. Tiraram a majorante. E ele foi condenado, sabe a que pena? Que pena? 4 anos. Aqui ele foi condenado a 4 anos. 4 anos. Pena, 4 anos. Quando sai a sentença, eu não tenho que fazer um novo cálculo? Então, vamos fazer esse novo cálculo agora. Olha só o que vai dar aqui. Pena, 4 anos. Na tabela do artigo 109, 4 anos prescreve em quanto tempo? Qual é o inciso que eu utilizo? O inciso 4, é isso? Que prevê que se a pena for superior a 2 e não excede a 4, prescreve em quanto tempo? 8 anos. Então, eu vou usar o inciso 4 para dizer que a prescrição seria 8 anos. Só que aí eu vou para o artigo 115. E relembre, em 2019, o sujeito é menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70 na data da sentença? Maior de 70, lembra? Na data dos fatos, ele tinha 68. Então, aqui aplica-se, sim, a causa de diminuição, e nós chegamos aqui, prescrição? 4 anos. Relembrando, esses 4 anos dessa nova conta que nós fizemos, serve para quê? Primeiro, serve para PPE. Então, daqui da sentença condenatória até 2023, 4 anos, o Estado tem que executar.
Se demorar demais para executar, vai ocorrer a PPE. Mas essa nova prescrição serve para outro motivo. Qual é o outro motivo? Prescrição retroativa. Então, nós vamos voltar da data da recebimento da denúncia, que é 2014, e para frente, até chegar à sentença, quanto tempo o Estado tem? 4 anos. 4 anos. E nós percebemos que de 2014 o Estado teria até 2018 para dar a sentença, mas a sentença saiu em 2019. Opa, o Estado, quando deu a sentença, demorou demais. Então, ocorreu nesse segundo caso, aqui, uma perda de prazo. Ocorreu a PPP de forma retroativa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque, de início, a pena em abstrato, é o máximo da pena em abstrato, correto? Então, nós vimos que o máximo de um roubo majorado é 15 anos. Só que, dificilmente, uma pessoa será condenada ao máximo da pena em abstrato. Nós vimos que o máximo da pena em abstrato, a prescrição dá em 20. No primeiro exemplo, ele pegou a pena mínima do roubo majorado, que foi 5 anos e 4 meses, e, como ele era maior de 70 na data da sentença, caiu para 6. Ó, de 20 caiu para 6. No primeiro exemplo. Tudo bem? No segundo exemplo, foi pior ainda, porque em vez dele ser condenado por roubo majorado, ele foi condenado por roubo simples. E tendo em vista que ele foi condenado por roubo simples, a pena foi 4. Fazendo o novo cálculo de prescrição, a prescrição daria em 4 anos, porque ele era maior de 70 na data da sentença. Então, olha, de 20 anos possíveis da pena em abstrato, caiu para 4 anos com base na pena em concreto. E a prescrição com base na pena em concreto serve para PPE, mas também serve de forma retroativa, desde a denúncia para frente. E se passar mais tempo, ocorre a prescrição retroativa. Nesse exemplo que eu dei, não ocorreu a prescrição propriamente dita, porque a prescrição propriamente dita é aquela com base na pena em abstrato. Não ocorreu, mas ocorreu a prescrição retroativa, que é com base na pena em concreto. Compreendido? Então, senhores, na verdade, quando a gente fala do tema prescrição, tem esse e outros tantos detalhes. Aí não tem jeito, é trabalhar, é ver o caso concreto, é fazer cálculo. Os cálculos não são tão complicados assim, mas muitas vezes a gente foge deles, não quer fazer conta, né? Mas tem que fazer, e principalmente utilizar essa tabelinha prática aqui. Utilizando a tabela prática, pensando que você sempre tem que fazer 2 cálculos, com base na pena em abstrato, com base na pena em concreto, não tem erro para descobrir o prazo de prescrição. Compreendido? Entendido? Olha só. Como eu disse, ao se falar da prescrição, nós temos efetivamente que analisar o artigo 109 ao artigo 119, não é? Para descobrir a prescrição. Mas não está, do artigo 109 ao 119, essa observação que nós estamos vendo agora na tela. Há 2 crimes que são imprescritíveis. Imprescritíveis, não prescrevem nunca. E esses 2 crimes estão nomeados lá na Constituição Federal. Os 2 crimes são, primeiro, o crime de racismo. Então, racismo é imprescritível. E também será imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esses são os 2 crimes imprescritíveis do Brasil. Os demais crimes, pode ser hediondo, pode ser grave do jeito que for, eles prescrevem. Agora, esses 2 crimes não prescrevem. Então, fiquem atentos a esse detalhe, porque ele acaba sendo extremamente relevante. Resumo da prescrição. Então, a prescrição é a perda do prazo por parte de quem? Do Estado.
Para quê? Para punir o agente. Demorou demais para dar a sentença. Ou para executar a execução. Demorou demais para executar. Ok? Bom, o que nós temos que ficar atentos? Nós temos que ficar atentos a várias regrinhas. Por exemplo, quando começa a PPP, quando começa a PPE, quando interrompe, quando suspende, quando diminui. São tantas regras que estão do artigo 109 ao 119. Tudo bem? Sempre isso. Também temos que ficar atento ao cálculo de prescrição, que se dá da seguinte maneira. Você pega a pena, uma tabela. Você pega a pena. E o que você pega da pena? Você pega a pena em concreto no primeiro momento. Pena em concreto. Só se não tiver a pena em concreto que você pega a pena em abstrato, né? Mas você pega a pena em concreto. E aí, com base na pena em concreto, você joga na tabela do artigo 109. Mas cuidado, é a pena em concreto por um único crime, não é por todos os crimes somados. Se tiver mais de um crime, tem que separar. Lembre-se disso e não esqueçam da súmula 497. Tudo bem? Separou. Fez o cálculo, aí você descobre o prazo de prescrição provisório. Aí você olha o artigo 115 para ver se o réu é, na época dos fatos, menor de 21 anos ou maior de 70 anos na sentença. Se acontecer isso, a prescrição cai pela metade e descobriu a prescrição. Se não aconteceu, ela fica em definitiva mesmo. Tudo bem? Isso é com base na pena em concreto. Agora, se tiver com base na pena em abstrato, você joga na tabela o máximo da pena em abstrato e também faz esse cálculo. Entretanto, fiquem atentos. Se você fez o cálculo da prescrição com base na pena em abstrato, quando surgir a pena em concreto, tem que calcular de novo. E aí, esse novo cálculo, baseado na pena em concreto, serve para quê? Serve para PPE e serve de forma retroativa, desde a denúncia para frente. Você também pode fazer um cálculo de prescrição retroativa, com base na pena em concreto. Compreendido? Tudo bem? Agora, decadência, senhores. Decadência, aí ficou fácil. Decadência é fácil demais. Porque se a prescrição é a perda do prazo por parte do Estado, na decadência houve a perda do prazo por parte da vítima. A vítima que perdeu o prazo. Não foi o Estado, foi a vítima que perdeu o prazo. Vamos ver. Decadência é a perda do prazo por parte da vítima para ingressar com a queixa-crime, e nós colocamos aqui na ação penal privada, claro, queixa-crime na ação penal privada, ou para oferecer a representação, isso quando a ação for pública, condicionada à representação. Então, isso é decadência. A vítima perdeu o prazo. E perdeu o prazo para quê? Perdeu o prazo ou para oferecer uma queixa na ação privada ou para oferecer uma representação na ação pública condicionada à representação. Demorou demais para entrar com a queixa ou para representar, ocorre a decadência. Compreendido? Certo? Muito bem. Aqui dá para falar de prazo, porque existe uma regra. Em regra, o prazo decadencial é de 6 meses. E 6 meses a contar do quê, senhores? A contar do conhecimento da autoria. Cuidado, hein? O prazo da decadência se conta do conhecimento da autoria. Por exemplo, o estupro, artigo 213 do Código Penal, hoje em dia é de ação pública condicionada à representação, em regra. Artigo 225, ação pública condicionada à representação. Tudo bem? Só que às vezes a mulher foi estuprada e não sabe quem é o estuprador. Às vezes o cara é um desconhecido, não é? Aí começa o inquérito, tenta se encontrar quem é o sujeito, demora um tempão, até que um dia um estuprador na região lá é preso, em flagrante. Aquela vítima lá atrás do estupro vai ver se reconhece. Depois de 2 anos, por exemplo, ela vai lá e foi ele.
A partir daquele momento que ela descobriu, não importa se passou 2 anos, 3 anos, o tempo que for, a partir daquele momento ela descobriu quem é o autor, a partir dali começa o prazo para a decadência do conhecimento da autoria. Tudo bem? Essa regra que começa do conhecimento da autoria tem uma exceção. Quando a ação for privada subsidiária da pública. O que é uma ação penal privada subsidiária da pública? É aquele caso em que a ação era pública e o MP perdeu o prazo para entrar com a denúncia. Quando a ação é pública e o MP perde o prazo para entrar com a denúncia, a vítima pode entrar, desde que tenha a vítima, com uma queixa subsidiária, transformar aquela ação pública numa ação privada. Tudo bem? Só que aí a contagem do prazo decadencial não é do conhecimento da autoria, é a partir de onde? A partir da perda do prazo do MP, porque só ali é que surgiu, não é, o direito de entrar com a queixa subsidiária. Então, é uma exceção. Resumo, em regra, o prazo decadencial conta-se do conhecimento da autoria, mas no caso da ação privada subsidiária da pública, conta-se do término do prazo para o MP ingressar com a ação pública. Tudo bem? Essa é a regra de 6 meses. Fiquem atentos aos crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra a propriedade material, plágio, né, artigo 184 do Código Penal, porque o artigo 529 do CPP, prevê que o prazo decadencial nos crimes contra a propriedade imaterial é de 30 dias apenas. E 30 dias a contar do laudo que constata o plágio. Então, apenas 30 dias a contar do laudo que constata o plágio, por ser um crime contra a propriedade material. Então, uma exceção, um prazo bem curtinho, decadencial de 30 dias. Tudo bem? Agora eu questiono dos senhores. É possível que ocorra ao mesmo tempo prescrição e decadência? Senhores, é meio improvável isso, mas é possível sim. É possível sim, porque um não exclui o outro. Prescrição é um prazo para o Estado, decadência é um prazo para a vítima. Vamos imaginar um processo que tenha corrido, o réu condenado, com trânsito em julgado, ele está cumprindo pena, e aí você, advogado, foi contratado para fazer alguma coisa por ele, e aí você olha lá atrás e percebe que tem uma prescrição. Você pode alegar isso, não é? Agora, vamos olhar que você viu lá atrás e percebeu que teve uma decadência. Porque teve um erro ali, né? A vítima ofereceu a denúncia tarde, ou a representação tarde, e, portanto, ocorreu que ninguém viu. Você pode alegar decadência? Também. Então, você pode alegar prescrição, pode alegar decadência, porque um não exclui a outra. Prescrição é um prazo para o Estado, decadência é um prazo para a vítima, e os dois podem perder prazo. Os dois podem perder prazo. Né? É muito difícil de ocorrer. Já é difícil de ocorrer na prática uma prescrição e uma decadência. Embora, muitas vezes, o Estado acabe demorando demais. Né? Mas, de qualquer maneira, se ocorrer, você pode alegar, sem dúvida. Em termos de concursos que vocês vão fazer, né, aí é teoria, e na teoria tudo é possível. Né? Você coloca qualquer dessas regras aí também para a utilização. Ok? Então, vejam só, com isso a gente está encerrando essa pequena aula de prescrição e decadência. Fiquem atentos a esses detalhes, analisem bem o artigo 109 ao 119, as regras de decadência são um pouquinho mais simples de serem feitas, né? Agradeço a presença dos senhores e devo também lembrar para acessar o site www.aulasplanejadas.com.br, porque lá
Nós temos agora um sistema totalmente novo, totalmente interativo, de cursos online, mas não é apenas um curso de videoaula, que você vai ter a videoaula. É uma videoaula interativa, você assiste, você manda os seus problemas, né? Há uma análise, há textos, há muitas coisas. Dá uma visitada, dá uma pesquisada lá. É isso aí, até a próxima.